Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje vim deixar para você uma mensagem que fala sobre quando a diversidade é a perversidade humana. A palavra de hoje se encontra em Esté 4, do versículo 1 ao 17. Eu estarei explicando sobre o que nós vamos falar hoje. O relato da história da Rainha Esté é cercado por muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. Nesse mundo, é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições as quais nos mostram que mesmo quando a diversidade e a perversidade das pessoas mais, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da Rainha Esté, e pode ser a nossa também. Vamos ler Esté 4, do versículo 1 ao 17. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir você para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ativar o sininho de notificações e bora lá! Esté 4, do versículo 1 ao 17 diz: Quando soube Mordegai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos, e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordegai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordegai, para saber que era aquilo, e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordegai, à porta do rei. Mordegai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mordegai. Então respondeu Esté a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordegai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordegai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordegai que respondessem a Esté: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esté que respondessem a Mordegai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comas, nem bebas por 3 dias.
nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther havia ordenado. É inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. O livramento que conta a história, o livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo, Mordecai, que cuida dela desde menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta vinda da própria casa. Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora e assim começa a habitar no palácio real e ao longo do tempo a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amar. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Este assume um grande risco em defesa do seu primo. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo, e Amar acaba humilhado e morto. Em algum momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, por ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Nesses versos descobrimos Nesses versos descobrimos que está em uma posição superior à do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das maldades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia Sagrada. José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus não somos diferentes. Vamos enfrentar o mesmo desafio, mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósitos para a nossa vida, em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esther. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente, Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que, para isso, fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. O momento no qual estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas e em sua própria glória. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai e Esther. Quem sabe se para um tempo como este não fosse a escolhida. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei agir com prudência. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas, contra a maldade das pessoas,
exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. Quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esté amava a Deus, apesar de casada com um rei pagão e temperamental. Assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amar, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando sua própria vida. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Imediatamente Esther toma posição e declara: consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas e irei ter com o rei. E afirma: se eu tiver que morrer, morrerei. Não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que nosso povo passa e agirmos com urgência, fé e destemor. Se não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther e sua experiência de vitória contra a malignidade humana foi e é o fato de aquela uma vitória de oração. Cantamos um cântico de um autor desconhecido que afirma: aleluia, Deus atende oração. Aleluia, Deus atende oração. Se buscarmos com fé em nome de Jesus, aleluia, Deus atende oração. Atende oração. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com suas servas. Diferente de nossos dias, quando o nosso povo não nos dá devida importância à oração. Diferente de nossos dias, quando o povo não dá a devida importância à oração. Algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo. Outras amam o momento de louvor no culto da noite. E ainda existem aquelas que nunca participam desse momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeatas ou louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos, todavia poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória, se comparadas à oração. Podemos mencionar que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram junto com os filhos. As famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida. Para tudo isso é mister crer e praticar a oração, não só em momentos de adversidade, mas termos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. Conclusão. Portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram, unânimes em oração. Efésios
capítulo 6, versículo 18. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E Colossenses capítulo 4, versículo 2. Continue em oração com ação de graças. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para sua vida. Agiu com determinação e urgência. Buscou ao Senhor com oração diante da adversidade aos sermos provocados pela perversidade humana. Precisamos agir como a rainha Esther. Dorcas, um exemplo de bondade, tinha o dom de aliviar o sofrimento do povo. Sua morte foi chorada e lamentada. Esther era órfã. Seu primo Mordecai a levou para morar com sua família e a teve como uma filha. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa mensagem. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!